vibradorzinho que fica lá no teu bolso, fica bem à vontade, para que nada roube você desse momento, pois a gente sabe que, como eu estava falando no início do culto, né? Nós sabemos que em todo tempo o diabo vai trabalhar para que a gente não receba a vida, para que a gente não desfrute da vida, para que a gente não seja um canal da vida. Mas eu posso te dizer uma coisa: quanto mais nós nos mantemos firmes, nós vamos poder vencer todas essas etapas de pé, amém, irmãos? Então, olha, como hoje é o nosso culto de família, né? Todo sábado você sempre vai ouvir uma palavra mais voltada para isso. E nesses dias eu, conversando com o Senhor, a gente vai vendo tanta coisa. A gente foi nesses dias lá no Pastor Damião, eu estava falando com o menino ontem. A gente foi lá num lugar onde o rapaz nunca tinha falado conosco. De repente o camarada vem do nada, começa a conversar assim, e começa a expor um problema que ele estava passando na família dele, quase separando e tal. E eu fiquei pensando, digo, meu Deus, né? A gente vai vendo que não existe lugar, irmão. O diabo só trabalha nessa região, nessa daqui não. Não, irmão. Na verdade, né, quando Adão abriu a porta para Satanás, pela sua desobediência, que ele entrou na terra e começou a encontrar acesso de influenciar o homem, tendo o Adão como o pontapé inicial, ele não parou mais, querido. Quando nós vamos conhecendo a palavra e vamos entendendo ela, é que a gente vai tendo condição de discernir, né, a influência do diabo quando ela quer vir em alguma área da nossa vida, e ainda vamos entender que nós é quem temos o poder de dizer não, aqui não. Ei, foi até aquele tempo, desse tempo para cá, agora quem vai influenciar a minha vida é Deus. Então, quando essa condição ela vai se estabelecendo em nós, é que a gente vai podendo desfrutar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Porque não é porque nós estamos em Cristo, né, que o diabo vai já está em Cristo, deixa para lá agora fazer mais o quê? Não, meu irmão. Eu acredito que ainda vai ser o alvo principal. Como um crente vai ser o alvo principal. O diabo vai dizer, vou acabar com a vida dele, vou acabar com a família dele, vou acabar com o casamento dele, vai viver uma vida em Cristo, mas vai viver uma vida miserável. E a gente precisa a cada dia ter esse entendimento para que a gente esteja disposto a viver de acordo com aquilo que a gente vai recebendo a cada dia. Hoje eu quero estar falando um pouco sobre algo que Jesus falou, e eu estava perguntando, mas Senhor, por que essas coisas acontecem? Até com crente. E o Senhor me respondeu com a palavra, claro, Ele vai responder de uma forma diferente, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 7. E hoje eu quero estar trazendo uma palavra para você, ou para você, uma mensagem bem simples, até que uma criança vai poder entender. Aleluia. Mateus capítulo 7. Abre lá, depois eu vou dizer o versículo para você não ficar lendo, tá certo? Queria que você abrisse e olhasse para cá para a gente seguir aqui esse roteiro do Espírito. Então, olha, vê. Hoje eu quero mostrar um pouco para você, com a ajuda do Espírito Santo, que em todo o tempo, irmão, em todo o tempo, a instituição que o diabo trabalhou para fazer com que ela não funcionasse como Deus estabeleceu, né? E uma delas é a família mesmo. E a gente sabe que desde o começo o diabo conseguiu bagunçar a família de Adão, né? Levando um filho a matar o outro, e daqui a pouco começou a fazer isso entre as gerações, e a gente vai vendo, né, que homens de Deus como Davi, que considerado pela palavra por Deus, né, um homem segundo o seu coração, não viveu uma vida, irmão, familiar de sucesso. Davi viveu uma vida como rei de sucesso, né? Passou um legado poderoso para o filho dele. Mas a família de Davi foi uma bagunça, irmão. Porque o diabo conseguiu alcançar Davi, né? Aguçando a sua carne com Betseba. Fez com que ele adulterasse, mandasse matar o camarada. Depois um filho é influenciado por um amigo, tem relação sexual com a irmã. Aí daqui a pouco o outro filho se revolta com outro irmão, mata o irmão, e a família de Davi foi aquela bagunça, sabe? E a gente vai vendo, né, que tem pessoas que desejam, eu sendo bem sucedido profissionalmente, ou sendo bem sucedido numa área ou em outra, o resto não importa. Isso não é algo que Deus deseja. Na verdade, a Bíblia diz
Que o desejo de Deus é que a gente vá bem em todas as coisas. Que se a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele vai endireitar. Então nós sabemos que, enquanto a gente não compreende bem isso, eu sei que cada um de nós pode ter um foco, né, maior do que o outro, ter um objetivo maior do que o outro, mas se a gente, quando a gente vai compreendendo a palavra, a gente vai entendendo. Cheguei hoje mais cedo aqui, e estava só o pessoal, chegou depois o pessoal do louvor, eu estava pensando, digo, rapaz, pensando eu com o Senhor, né, eu fico pensando, eu digo, rapaz, se a gente que ministra a palavra, né, se a gente conseguir chegar diante do Senhor com a nossa família, eu acredito que já vai ser um feito poderosíssimo, irmão. Porque a gente vai olhando, eu como vivo no meio, né, eu fico, às vezes eu oro por isso, claro, mas eu vou vendo tanto pastor, irmão, ministro com a família desmantelada. E isso não é o objetivo de Deus, irmão. Você está comigo aqui? Por outro lado, a gente vai vendo o quanto o diabo ataca isso, né? Eu tinha até notado aqui, só quero citar, porque eu quero entrar na mensagem aqui por causa do tempo. Mas a gente vai vendo que ao longo do tempo, na família de Davi, ele entrou por Davi, né? Tem outra passagem, outra história de um sacerdote, né? Que via os seus filhos vivendo de toda forma e não tomou nenhuma posição com relação aos filhos, que eram os filhos de Eli. E tanto ele perdeu a sua posição de sacerdote por negligenciar uma firmeza com os seus filhos, com a sua família, vamos dizer assim. Então vão ter outros, né? O filho de Noé, quando viu o pai lá embriagado com a vinha, contraiu maldição para a sua vida, porque foi falar mal, desnudou o pai. Vê, o diabo sempre estava pegando um, pegando o outro, e eu não sei se você percebe isso. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que todas as coisas que foram escritas no Velho Testamento, elas foram escritas para exemplo nosso, ou para nos dar um norteamento, para que a gente não cobice as coisas más, para que a gente não idolatre, para que a gente não murmure. É claro que a gente precisa ler a nossa Bíblia, né, para que a gente se identifique com relação a isso, porque hoje nós estamos na melhor aliança que Deus fez com o homem, desde que Adão caiu, irmão. Nós temos o próprio Deus habitando em nós, temos a sua palavra. Em nenhum tempo da história, até no período de Jesus, né, e no período dos apóstolos, eles não tinham uma Bíblia que a gente tem hoje. A Bíblia, ela veio ser escrita muitos e muitos anos depois, irmão, do que aconteceu em Atos dos Apóstolos, do que aconteceu nos Evangelhos. Eles não tinham a Bíblia, eles tinham uma informação, eles eram testemunhas de fatos, que eles se apegavam com tanta firmeza àquilo, que eles viviam aquela realidade, sem ter uma Bíblia e nenhuma igreja, como a gente tem hoje. Eles se juntavam naquele, vamos lá, vamos aproveitar enquanto a gente tem tempo para se juntar, porque a qualquer momento pode chegar uma perseguição, a gente pode ser preso, alguém pode ser morto, alguém pode ser espancado. Hoje nós estamos no melhor tempo. Eu posso te dizer, e digo isso com tristeza, também é considerado pelos historiadores o maior tempo de acomodação da igreja. Mas a gente está sendo despertado, porque nós estamos na reta final, amém, irmãos? E não vamos ficar morno nem frio, vamos ficar fervorosos. Amém? Então, eu queria ler isso com você aqui, olha, vê. Nos dias de hoje, nós também temos dificuldade, ou nós também enfrentamos dificuldades, né? Há pregadores mais intelectuais, mais técnicos, que mostram as dificuldades da família moderna nos nossos dias, mas às vezes eu fico pensando, poxa vida, tem pessoas que elas fortalecem, né, argumento para que eu diga, não, mas é porque também esse tempo, a gente até, o diácono ainda ministrou aqui no culto dos jovens, na terça-feira passada, não foi? E a gente estava numa conversando a respeito de alguns jovens e tal, e ele disse, não, pastor, mas é porque o jovem, né, nessa idade, eu disse, sim, mas onde é que está na Bíblia? Que um jovem nessa idade tem que ser um aborrecente. Onde é que está na Bíblia que um jovem nessa idade tem que desejar curtir logo o mundo para depois vir para Jesus? Não tem, irmão. A Bíblia, pelo contrário, vai mostrar que crianças, né, podiam ouvir a voz de Deus mesmo sem discernir. Vai mostrar que jovens determinados, né, tendo a convicção de algo de Deus na vida deles, eles já dominavam a sua carne mesmo sem ter o Espírito Santo dentro deles.
Então a gente precisa a cada dia entender que nós agora fazemos parte desse contexto em Deus. Porque senão a gente vai ficar somente olhando para o que os outros não fazem, porque os argumentos que as pessoas arrumam para colocar desculpa, e não tem desculpa, querido. Nós aqui não sabemos de muito ainda, mas desculpa não tem. Amém? Diga, eu tenho tudo. Não, você aí só tem a metade. Diga, eu tenho tudo que eu preciso para viver uma vida bem-sucedida. Amém. Nós já temos tudo, irmão. Pastor, temos tudo o quê? Temos a remissão dos nossos pecados, o Espírito Santo dentro de nós e a palavra do próprio Deus. Quer mais o quê? Eu acredito que uma pessoa sem essas coisas, às vezes ela pode ter muito dinheiro e não consegue ser bem-sucedida. E eu acredito de todo coração que uma pessoa pode não ter muito dinheiro, com essas coisas ela pode se tornar bem-sucedida e o dinheiro vai chegar para ela por lambuja ainda. Você entende o que eu estou falando? Mas é uma questão de posicionamento mesmo. Então o Senhor me mostrou esse texto aqui, Mateus capítulo 7. Aleluia. Eu coloquei aqui, olha, o que precisamos é entender que só ouvir a palavra não trará os resultados que nós e o próprio Deus deseja que tenhamos. Aí, Mateus capítulo 7 e o versículo 24, eu quero partir daqui essa noite. Quer dizer, partir pela palavra, não é partir daqui não, tá bom? Eu vou ficar aqui um monte de tempo ainda, pode ficar tranquilo. Jesus aqui vem citando N parábolas, né? Não sei se você ler o capítulo 7 todo de Mateus, Jesus começa a ensinar as pessoas a não julgar, começa a ensinar as pessoas a não liberar coisas, né, santas a quem não quer dar, a quem não quer dar ouvido. Jesus começa a ensinar as pessoas a tratar aos outros como elas mesmas querem ser tratadas. Jesus começa a alertar aos discípulos que a árvore ela vai ser conhecida pelo fruto, não é só pela aparência. Quem está comigo aqui? Mas ele no versículo 24 ele diz assim, vê: assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, diga as pratica, preste bem atenção nisso aí, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, diga não caiu. Veio o que ele diz aqui, pois tinha os seus alicerces na rocha. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu sei que a gente lê muito esse texto, né? A gente às vezes até cita, e tem pessoas que passam por aqui, ministram ele, mas eu quero me apegar um pouco essa noite mesmo, à prática da palavra, querido. Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão, eu sei que por um monte de tempo, né, nós até podemos ter sido, como é que eu posso dizer, a gente pode até ter ficado com esse pensamento, de que somente o fato de eu ir à igreja, cantar os louvores, conhecer as pessoas, dar o dízimo, dar uma oferta, isso já vai colocar Deus para agir a meu favor. E na verdade é necessário nós entendermos uma coisa, quando a gente começa a aprender, isso são princípios que a palavra nos ensina, que só vão ter resultado se outros também forem colocados em prática. Porque na verdade nós sabemos que tem pessoas que ofertam e dizimam fielmente e vivem uma vida financeira miserável, a ponto de dizer, tem futuro esse negócio não, eu estou dando meu dinheiro, e às vezes falta até dinheiro para eu pagar alguma conta, porque ela acha que ela está dizendo, olha Deus, eu vou lhe dar, agora o Senhor vai me dar sem eu fazer nada. Não, querido, Deus quer nos ensinar, irmão, a administrar tudo aquilo que chega às nossas mãos com sabedoria. Amém? Então, por quê? Porque a gente pensa que é só fazendo uma coisa, que todas as outras, porque eu estou dando dízimo, porque eu fui roubado, porque eu adoeço, porque nós não estamos pagando a Deus segurança ou plano de saúde, querido. Deus nos ensina a ser prudente. Então, se eu oferto e dizime e não sou prudente, eu posso viver uma vida perecendo. Você está entendendo até aí? Eu não vou ensinar sobre isso hoje, a gente precisa ensinar sobre isso aqui também, mas eu não vou ensinar sobre isso hoje. O que eu quero trazer essa condição, essa linha hoje, é para que nós entendamos que, se nós praticarmos aquilo que nós recebemos da palavra, com relação ao quesito família, meu irmão, não vai ter como a nossa família não ser alcançada pela vontade de Deus e a cada dia ser restaurada.
Eu sei o que eu estou te dizendo, porque eu provo disso hoje, irmão. Eu fui quem me converti primeiro em casa. Quando eu me converti, minha esposa não quis muita coisa com Jesus a princípio. E eu já disse aqui algumas vezes, vou dizer hoje de novo, eu fui o que mais atrapalhou no começo, porque eu queria dar uma de santarrão, sem saber de quase nada, e era aquele que cobrava até coisa que eu não fazia, apontava os erros que eu também tinha. Então, o que me levou a compreender que na maioria das vezes, quem vai atrapalhar os que estão ao nosso redor, primeiro vai ser a gente mesmo, se nós não entendermos que praticar a palavra não é apontar o outro, não é acusar o outro, não é condenar o outro, é viver de acordo com aquilo que a gente vai entendendo que é a nossa parte a ser feita. Diga, existe uma parte, diga assim, existe uma parte minha a ser feita que não depende do outro. Não depende do outro, meu irmão. Jesus começa esse capítulo 7 de Mateus dizendo àqueles homens: olha, por que você atenta para o cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu? Faça assim, tire a trave que está no seu, você vai poder ajudar o seu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Então, na maioria das vezes, nós precisamos entender, querido, que quando nós vamos ouvindo a palavra, e se nós agirmos de acordo com ela, nós vamos ter Deus nos favorecendo, irmão. Não, eu queria que você entendesse uma coisa essa noite. Nenhum de nós aqui tem condição, pela nossa capacidade natural, de convencer ninguém a viver uma vida para Deus. Agora também você precisa ter convicção de que quando você age de acordo com a palavra, uma influência sobrenatural vai começar a ministrar a vida daquela pessoa. Porque não vai ser você, vai ser a sua vida exalando o aroma suave do Senhor, e o Espírito Santo pegando essa condição e mostrando para outra pessoa que está ao seu redor. No caso, seu marido, sua esposa ou seus filhos. Porque nós sabemos, né, que muitos pais, ou mães, ou marido, ou esposa, se levantam na posição mais de cobrador do que daquele que vivencia o que sabe dentro da sua própria casa. E isso tem freado muitas famílias. Porque às vezes tem pai que quer cobrar do seu filho uma coisa que o filho nunca viu o pai fazer. Por exemplo, tem pai que quer cobrar que o filho respeite a mãe quando ele mesmo não respeita. Tem mãe que quer cobrar dos filhos que respeite o pai quando ela mesma não respeita. Então os meninos não vão compreender. E quando eles vão crescendo, eles vão tendo um entendimento maior a ponto de dizer: a senhora não respeita, quer que a gente respeite? Você me entende o que eu estou falando? Então a prática, meu irmão, vai nos levar a cada dia a trazer uma influência para a nossa casa, onde Deus ele vai ter liberdade de ministrar o coração de cada um. Quando a gente ouve a palavra e dentro da nossa própria casa vive de uma forma distorcida, nós também estamos liberando, irmão, a influência do acusador para dizer: tu é crente desse jeito, é? Aí quer dizer que de noite tu vai para a igreja, canta, dá aleluia, diz a paz do Senhor aos irmãos, e aqui dentro de casa tu quer tratar o povo desse jeito. Porque o diabo é rápido nisso, querido. E a gente precisa entender que o diabo não vai pular dentro da nossa sala com o garfo e os olhos lá de fogo e as pontas para querer. Não, querido, ele vai usar atitudes nossas para querer barrar o outro, para que ele não venha para o reino de Deus. Porque o diabo sabe que uma vez uma pessoa vindo para o reino de Deus e compreendendo a palavra, ele perde o controle daquela casa, daquele casal, daquela família, né? Algumas pessoas já disseram aqui, e é um filme ficção, mas com uma tônica real, né, que é o Quarto de Guerra. No momento que a mulher se posiciona e diz: olha, a partir de hoje, essa casa tem uma nova gestão. Não era que Jesus vinha governar a casa dela, mas era que ela iria se deixar governar pela vontade de Deus. Então, a partir do momento que eu e você se deixa governar pela vontade de Deus, isso quer dizer praticar a palavra. Porque não venha dizer que Jesus é o seu Senhor, ou eu vou dizer que Jesus é o meu Senhor, se ele diz haja dessa forma e eu acho diferente. O senhorio de Cristo não está somente na palavra, querido, está na ação de cada um de nós. E a gente vê, eu fico vendo, me entristeço, né? Porque eu sei que uma família em Deus é para viver bem mesmo. O diabo não quer, e às vezes o diabo vai usar o marido, mas também às vezes o diabo vai usar a mulher.
Mas também às vezes o diabo vai usar os filhos para causar discórdia entre o casal. Mas quando o casal está praticando a palavra, eles vão poder discernir que aquela atitude não é uma atitude de Deus. Mas também não vai dizer, está com cão no couro, menino? Está lá Satanás, sangue de Jesus tem poder. Não, ela vai contornar aquela situação, vivenciando aquilo que eles estão aprendendo. Você está comigo aqui? E Jesus fala algo, isso aqui é o próprio Jesus dizendo, olha, pode chover, pode cair enchente, pode soprar vento, pode bater de encontro àquela casa, mas ela não vai cair. Querido, se você estiver no mundo, não quiser enfrentar problemas, pode pedir para partir. Prepare e sobe logo. Mas aqui na terra eu posso te dizer uma coisa, os problemas que vierem, eles não vão ser capazes de destruir uma família que viver praticando a palavra. Pastor, o que é praticar a palavra? Explique melhor? Vou explicar. É aquela mulher que sempre está disposta a viver uma vida de acordo com aquilo que Deus diz para a vida dela, compreendendo o papel do seu marido e dando suporte a ele, gerando a vida dele em oração, estando disposta a entender as deficiências dele e a cada dia crescer para ajudá-lo, não querendo apontar o cisco que está no olho dele, tendo uma trava no dela ainda. Também é aquele marido, né, que ainda por não compreender bem, quer tratar a mulher de uma forma abusiva, quer se colocar como cabeça para fazer uso do abuso da autoridade dentro de casa, de entender que ele foi criado para ser gentil com a sua esposa, amoroso com ela, como Cristo amou a igreja, não somente com interesse em alguma coisa. É aquele marido que está disposto a entender as deficiências da sua esposa e crescer para ajudar ela a mudar, mudando primeiro. Não é aquele que só fica apontando, tu não muda, também tu só quer ser assim, também tu só quer ser assado, também tu só quer ser cozinhado. É claro que, quando se trata de marido e esposa, quando os dois compreendem a palavra, a mulher vai entender que o marido é o cabeça da casa mesmo. Tem casos que o marido precisa ser homem mesmo. Não é somente ter as calças, a camisa, o cinto, o sapato, não. Ser homem, se posicionar. Você está comigo aqui? Sempre com base na palavra. É aqueles filhos que já vêm para a igreja e entendem, rapaz, meus pais não estão em Cristo. Mas o que eu puder fazer para revelar Jesus para eles, eles agora vão começar a ver um filho obediente, um filho mais carinhoso, um filho mais atencioso, um filho que entende, né, a grossura do pai em algumas áreas, mas a cada dia cresce, gera esses momentos no espírito e vive de acordo com isso. Porque nós precisamos entender, eu estava até falando com o pastor Elsali, tudo que a gente for fazer da palavra, a gente vai fazer dando um passo, dominando a nossa carne, irmão. Nós temos uma carne que não quer fazer nada da palavra. Não tem nada da palavra que a nossa carne diga, é isso mesmo, amém, assim seja, vamos lá. Não tem nada da palavra, nada. Porque a Bíblia diz que a carne, ela luta, milita contra as coisas do Espírito. Amém. Todas as vezes que o Espírito, que vier uma informação, perdoe, a carne vai rebater aquela informação, deixa de ser besta. Também nem é assim não. E só quem tem que perdoar aqui sou eu, isso é carniça, irmão. Se for necessário, só quem precisar perdoar for um, então só um tem que viver uma vida de perdão. Amém. Pastor, e se o outro não quiser viver uma vida de perdão? Aí, meu querido, vai ser uma questão individual. Uma coisa eu sei, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E nesse quesito não há acepção de pessoas. O Senhor disse aqui, irmão, olha, tem uns que ouvem a palavra, mas não praticam. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você vê uma pessoa que ela consegue ser alcançada pelo diabo e ter a sua vida destruída, é porque basicamente ela não praticava aquilo que ela recebia. Não é porque, agora deixa eu te explicar uma coisa, pastor, e quem pratica a palavra não vai sofrer alguns danos na vida não? Não vai passar por algumas broncas na vida não? Não vai ter hora que vai quase cair, mas se levanta e avança? Vai sim. Porque a gente acha, ou a gente não pode ficar com aquele pensamento de que quem pratica a palavra não passa por problemas. Não, querido. Quem pratica a palavra, os problemas vêm, batem nele, mas ele não cai. Amém. Porque ele estava dizendo aqui que as chuvas, os ventos, os rios,
as tempestades vão vir de encontro às duas casas. E ele não está falando aqui, irmão, de pessoas que estão no mundo e de pessoas que estão em Cristo. Ele está falando daquele que ouve e pratica e daquele que ouve e não pratica. As pessoas que vivem no mundo, elas estão escravas, querido. Casamento dura 2, 3 anos. Os filhos não respeitam mais os pais. Os pais o que querem mesmo é fazer de tudo para manter os seus filhos longe. Toma um celular, tome um smartphone, tome um não sei o quê, tome isso, fique para lá, pelo amor de Deus. No mundo é assim, querido. Em Cristo não, os pais querem trazer os filhos para perto, para dizer, olhe para mim, veja o que é temer ao Senhor, veja como é que obedece ao Senhor. Olha, veja como é que a gente pode ser fiel ao Senhor, mesmo passando algum problema ou alguma dificuldade. Você está comigo aqui? Porque os problemas vão vir bater na casa, irmão. Mas a gente precisa entender que é se manter naquilo que a gente tem, que vai nos manter a cada dia passando pelas broncas do dia a dia. Não é aquele casamento que o marido trata a mulher mal, ela passa 5 anos ferida com um negócio de 5 anos atrás. Faz 5 anos que você disse aquilo comigo. Depois daquele dia, nunca mais tive prazer de viver com você. Na igreja, está ouvindo nada, está moco, a gente tem que orar para a palavra entrar no seu ouvido. Porque tem mulher que às vezes vai ser machucada na vida, ou homem que vai ser machucado na vida, mas quando a palavra chega, sara, irmão. A pessoa vai dizer, rapaz, agora eu entendo. Fulano fez isso e aquilo porque não conhecia a palavra. Era o diabo purinho usando aquela pessoa. Está perdoado. Aí o diabo dizia, é assim, é. Mas tu não fica assim, não importa como eu fico por fora, importa como eu estou por dentro. Você entende o que eu estou falando? É aquele filho que o pai maltrata ele, despreza, não dá muita moral, aí ele conhece a Jesus. Ele agora vai mostrar outra face para o pai. E eu posso te garantir, isso é impossível sem praticar a palavra. Isso faz parte da prática, querido. Porque às vezes tem pessoas que, naturalmente, tem pessoas, né, que tratam pessoas naturalmente falando, elas dizem, sabe por que fulano é assim hoje? Porque quando ele era um adolescente, ele foi muito desprezado. E está em Cristo, está. E a palavra não faz nada, não é? Não, meu irmão, olha, a palavra vem para destruir as fortalezas. Essa palavra fortaleza, né, do mais original do grego, ele fala ilustrando com algumas prisões, alguns lugares que as pessoas iam, tanto para se proteger como para estar preso, aonde ninguém podia tirar ele de lá, ninguém podia ter acesso a ele lá. Mas a palavra vem e destrói essas fortalezas, querido. Não importa o que aconteceu com a minha vida antes de Jesus, o que conta para Deus é o que vai acontecer com ela depois de Jesus. Então, se a gente trouxer no geral, não importa o quanto o diabo tenha bagunçado com a nossa família, irmão, antes de Jesus chegar, mas depois que ele chega e tem acesso, querido. Agora eu vou te dizer uma coisa, vamos dizer que na linguagem figurativa, né, só esteja você e Jesus. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, se tiver você e Jesus agindo junto dentro da sua casa, o diabo, seus demônios e qualquer coisa não vai ser páreo para você e Jesus, não. O negócio é que às vezes está a pessoa e Jesus, e tem hora que a pessoa diz, não, Jesus, agora eu vou fazer minha vontade, e quer agir de acordo com aquilo que ela acha, com aquilo que ela está sentindo, com aquilo que ela pensa, com aquilo que ela ouve na internet, com aquilo que ela recebe dos amigos. Meu irmão, a gente precisa receber do Senhor, irmão, e decidir se manter naquilo. Eu queria ler um texto com você lá no Velho Testamento, para a gente... Diga, a prática da palavra me levará a ser bem sucedido. Eu quero te dizer uma coisa, querido, sem isso, continua vindo para a igreja, o ambiente é bom, você vai poder ter a oportunidade de fazer boas amizades, mas não vai passar disso. Deus não nos chamou somente para fazer boas amizades, Deus nos chamou para viver como luz do mundo, irmão. Amém? Glória. Deuteronômio capítulo 6. Eu não sei se você sabe disso, mas existem princípios na palavra que eles transcendem da velha para a nova aliança. Tem princípios na palavra que era só para a velha aliança mesmo. Você está comigo aqui?
Mas tem princípios na palavra que é para toda vida do Filho de Deus. E um deles é esse, praticar a palavra. A prática da palavra não era um negócio somente para o Velho ou para o Novo Testamento. É o caminho que conduz o Filho de Deus a ser bem-sucedido. Aleluia? Vê o que ele diz aqui. Poxa. Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou ler 3 versículos para você aqui. Ele diz assim, vê. Todo mundo chegou lá comigo? Está ali? Vamos lá, leia na sua Bíblia e você vai ser bem sucedido. Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que o Senhor teu Deus, ou o Senhor vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática. Você está comigo aqui? A fim de que os coloqueis em prática na terra a qual estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela, ou que vais entrando para possuir. Sendo assim, tu, teus filhos, teus netos, teus filhos e teus netos, né, temerão ao Senhor teu Deus e obedecerão todos os seus estatutos, mandamentos que hoje vos ordeno, para que os guardes durante toda a vossa vida, ou na minha versão está, toda a vossa existência. Diga, a palavra de Deus não é para uma temporada, é para a vida. Você está comigo aqui? Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Eu queria pegar isso aqui para abrir um parênteses bem rapidinho. Hoje eu quero falar nesse sentido de família mesmo. Tem pessoas que às vezes ora pelo seu esposo, ora pelo seu filho, até ele chegar na igreja e receber Jesus. E depois aquela pessoa diminui a intensidade de oração, e aquela pessoa só faz atravessar a fronteira da vida, da morte para a vida, e vive uma vida flutuante. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Uma vida de oração pela família deve ser por toda a nossa existência. Deve ser algo que vai gerar coisas dentro da nossa casa, irmão, através daquilo que vai sair da nossa boca, como vida, em concordância com a palavra. Não em concordância com o que estamos vendo, não em concordância com o que nós estamos passando, não em concordância com o que nós estamos sentindo, mas em concordância com aquilo que a palavra diz, querido. O negócio é que muitas vezes, né, algumas pessoas, elas são tendenciosas a concordar com os seus sentimentos. Às vezes o marido ora pela esposa e de repente vai conversar com ela, leva uma patada, vai ir, parece que não está adiantando orar não. Meu irmão, permaneça. Não, às vezes a mulher está orando pelo marido e às vezes acha que ela vai orar de manhã e à noite ele vai chegar com a rosa na mão, uma caixa de bombom na outra e dizer, meu amor, eu descobri agora que eu te amo. Ela vai dizer, eita, oração poderosa. Nem sempre vai ser assim, querido. Às vezes ela vai orar de manhã, à noite ele vai chegar quase com o cão no couro. Porque ela vai dizer, a pessoa ora, parece que fica pior, é melhor nem orar. O diabo diz, é verdade, tu vai orar para quê? Ela diz, tem futuro não. E começa a concordar com o diabo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu não quero que você me responda. Quantas vezes você que está aqui orou pela sua família essa semana? Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz que em Cristo serão benditas todas as famílias da terra, porque é a herança de Abraão. E eu vou começar a fazer parte desse negócio aqui. Hoje só está eu, Senhor. Mas eu sei que o Senhor vai me dar sabedoria para que eu saiba a hora de falar, a hora de calar, de influenciar, me dê direção. Quantos aqui oraram dessa forma essa semana? Não me responda. Pode ser que tenha pessoas que tenham orado, eu acredito que todo mundo orou assim. Só estou fazendo chover no molhado mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se a gente não pratica isso, como você vai esperar alguma coisa da parte de Deus acontecer no meio da sua família? Como você vai esperar alguém alcançar o seu marido, ou alcançar a sua esposa, ou alcançar os seus filhos, para que eles sejam despertados para conhecer mais da palavra? Porque nós precisamos entender, querido, que o que o diabo puder usar para sufocar o nosso tempo, para que essas coisas não passem pela nossa cabeça, ele vai fazer. Mas nós agora temos uma vida no Senhor, irmão. Que eu posso te dizer uma coisa, é para a gente a cada dia crescer, para que as outras coisas sempre fiquem em segundo plano mesmo. Eu já disse aqui, disse em outra igreja, ou em outra também, que eu trocaria todo mundo aqui pela minha família. Você quer levar quem para o céu?
Os seus ou a igreja toda? Dizia, primeiro os meus. Se puder levar os outros, vai ser beleza. Mas se for para escolher, levo eles. Porque começa em casa, meu irmão. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, não foi para salvar o mundo, foi para salvar a família dele. E o mundo ia ser ministrado pela construção da arca para se arrepender. Aleluia. Mas como foi que aconteceu na vida de Noé? Ele passou 100 anos praticando uma palavra sem ter uma Bíblia. Só que ele tinha ouvido. E a prática era, diga, toda a prática da palavra vai se tornar visível. Vai se tornar visível, querido. Não vem com essa conversa para mim que Deus conhece meu coração e eu sei que Ele já conhece. Agora Ele quer que o povo veja o resultado daquilo que está no teu coração. Então vamos lá. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos, eu já estou nessa promessa aqui, ó, aleluia. O Senhor teu Deus, temerão ao Senhor teu Deus e obedecerão todos os seus estatutos e mandamentos que hoje vos ordeno, para que os guarde durante toda a vossa existência ou a vossa vida, a fim de que os teus dias sejam agoniados. É assim? Não, dias de depressão, opressão. Não, querido, para fim que os teus dias sejam felizes. Diga, praticar a palavra me levará a viver feliz. Agora deixa eu te dizer uma coisa, nos levará a viver feliz, tendo ou não tendo, com dinheiro no bolso ou liso, andando de carro ou de bicicleta. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes as pessoas são condicionadas, né, a viver feliz somente se tiver com as contas pagas e dinheiro no bolso. Se você viver assim, você está no natural, como todo mundo, todo ser humano do mundo. Mas quando você consegue, ou você se adapta a viver feliz, mesmo devendo alguma coisa, sem dinheiro no bolso, você está andando na vida que Deus quer. É essa atitude que vai fazer as demais coisas acontecerem. Você está comigo aqui? Tem gente que acha que é assim, quer viver feliz em Deus, não pode ter nada. Isso é mentira de Satanás. Porque Deus quer que a gente vá bem em todas as coisas. Amém? Vá bem em casa, tenha dinheiro no bolso, as contas tudo pago, os meninos tudo com saúde. A gente rindo somente com o vento passando. Eita, para aí, Deus é poderoso. Olha, a gente não sabe nem para onde é que vindo com o vento. Você entende isso? Pastor, isso é possível? É, para quem? Para quem pratica. Eu estava vendo um negócio aqui e eu queria mostrar isso para você. Não sei se está aqui, ainda está, pronto. Eu fui procurar qual é o significado de prática. E presta bem atenção nisso aqui, vê. Uma das definições é exercício. Realização do que se planejou. Realização costumeira. Praticar é fazer aquilo todo dia. Você não está entendendo, não. Deixa eu te dizer de novo. Praticar é fazer a mesma coisa todo dia. É acordar naquele dia ao lado de alguém que não lhe trata muito bem e você dizer, bom dia, meu amor, dormiu bem? Para que quer saber? Quer saber até agora do meu sono? Aí no outro dia você acorda, e aí, dormiu bem? Aí no outro dia você acorda, dormiu bem? Que febre tu quer aí? Aí no outro dia, dormiu bem? É um exercício, querido. Costumeiro. É você dizer, vem cá, meu filho, me dê um cheiro aqui. Aí o menino, pronto, deixa de besteira, é o que o senhor está querendo? Aí no outro dia você vai lá de novo, vem cá, me dê um cheiro. Aí no outro dia você vai lá de novo, vem cá, me dê um cheiro. É um exercício. Você está comigo aqui? Não é uma coisa que você faz de, o só de tratamento não quer, a potidana. Um exercício de um dia. Se você fizer um exercício de um dia, quantos quilos você perde? Nenhum. Então, se você exercitar aquilo que você sabe da palavra em um dia, qual o resultado você vai ter? 0,0. Tem pessoas que desanimam rápido, irmão. Uma das coisas que a gente precisa ser é perseverante. Deixa eu voltar para cá. Versículo 3. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática. Você está comigo aqui? Amém. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não perda o hábito de pedir desculpa. Amém. Quando for preciso. Amém. Tem gente que pede perdão até pelo que não errou. Isso aí está errado mesmo.
Você não precisa pedir perdão pelo que você não errou. Mas quando você errar, você precisa pedir perdão e desculpa mesmo. Rapaz, me desculpe, eu errei com você. Me perdoe, eu falei algo, eu sei que machucou você. E quem vai botar o remédio sou eu. Você está comigo aqui? Não tem esse negócio, eu já disse, está dito, se vire. Isso é a vontade do diabo. Ou você faz a vontade de Deus ou faz a vontade do diabo. Não tem um muro no meio, não. Aleluia. Vamos lá. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pô-lo em prática. O que será bom para ti, e te multiplicarás a descendência, conforme afirmou o Senhor teu Deus, o Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Ele aqui vai começar a mostrar, né, que o interesse de Deus não era só nem nos filhos, mas era nos filhos e nos netos, e começou a dar estratégia para isso. Olha, fala, viva, bote coisas que lembre, faça com que ele veja em você atitudes que revele Deus para eles, porque só existe um Deus, irmão. Amém. Às vezes eu fico vendo, daí a gente que está à frente, a gente observa tudo. Poxa, às vezes eu digo, meu irmão, parece que fulano não está aprendendo nada. Parece que tem mulheres que não estão aprendendo nada. Tem filhos que parece que não estão aprendendo nada. Porque eu não estou vendo a atitude do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos filhos com o pai, ou do pai com os filhos, não é? Eu estou vendo, meu filho, tem 2 olhos aqui e o Espírito Santo dentro de mim ainda. Aí eu sei porque às vezes muitas pessoas, mesmo na igreja, não conseguem avançar. Porque às vezes o marido fica lá querendo oprimir a esposa, e tem hora que a esposa é a primeira a ser contra o marido. Não é nem um Satanás. Às vezes Satanás de rapaz, eu vou pegar esse exemplo aí dessa mulher, porque eu nem pensei nisso. Essa daí, ela é. Rapaz, como foi que tu aprendesse isso? Não foi eu que te ensinei, não. Porque a mulher é a primeira. Às vezes é o marido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, a gente precisa aprender a discernir essas coisas. Porque senão a gente vai viver uma vida travada todo tempo. Eu mesmo já decidi, meu irmão, o diabo não vai travar a minha vida. Nem vai fazer nenhum dos meus ir para o inferno. Lá em casa, não, Satanás. E eu posso te dizer, funciona praticar a palavra. Não é que às vezes a gente não erra com o menino, às vezes a gente erra. Mas quando erra do meu filho, me desculpe. Foi mal aí. Porque jovem você sabe, né? Mas a gente precisa tomar uma posição de praticar a palavra, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, praticar a palavra não é sinônimo de não errar. Quem pratica a palavra erra também. Mas a prática da palavra nos leva rápido a rever aquilo. É um exercício constante, irmão. É a execução de algo que a gente projeta. As pessoas querem ver na prática aquilo que a gente fala. E eu posso te dizer, olha, nesses últimos dias a gente sabe, né, que o diabo quer entrar pelas redes sociais, quer entrar pelas as redes de TV, quer levantar amiguinhos e amiguinhas para querer frear os nossos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, se eles estiverem a cada dia bem alimentados, imunizados, essas misérias não vão pegar neles não, irmão. Amém. Filhos que vão entender, não é porque minha amiga ficou grávida e o pai foi-se embora que eu tenho que ficar. Não é porque minha amiga se amigou que eu tenho que me amigar. Não é porque minha amiga vive naquela rodinha do povo, todo mundo vai curtir e usar uma coisa ou outra que eu vou. Mas se não tiver a palavra, o que mais tem no presídio é filho de crente. Que só ouve. Querido, só ouvir não basta. Você está comigo aqui? É verdade, irmão. Eu já fui para lugares onde as pessoas, quando chegar em casa, impõem a mão nos seus filhos. Eu digo, opa, não dorme ninguém, que eu vou levar um presente para vocês. É o quê? Uma imposição de mão na cabeça. Porque isso funciona, querido. Mas se a pessoa nem se interessa, não ora pelos filhos, não ora pela esposa, a esposa não ora pelo marido, oxi, tem que se praticar isso, gerar isso, irmão. Um menino, naturalmente, né, é gerado em 9 meses, né? É ou não? Misericórdia. Mudou até isso também, foi? Não, é 9 meses mesmo. Mas ele é gerado depois que há uma intimidade. Sem intimidade, o menino não é gerado, não. Então, as coisas em Deus, elas vão ser geradas com uma prática de intimidade com Deus, irmão. A intimidade com Deus vai nos dar a condição de gerar coisas dentro da nossa casa. E eu posso te garantir uma coisa, intimidade não é uma coisa que acontece por um dia.
Intimidade não é uma coisa que acontece por uma semana. Intimidade não é uma coisa que acontece por um mês. Eu estava ouvindo um irmão hoje, encontrei um irmão na rua, que ele faz parte de outra igreja, de uma equipe lá. Ele só depois eu vou entrar em contato para você ir lá ministrar, tal, tá bom. Beleza. Aí ele falou uma coisa que eu fiquei pensando. Ele disse: os nossos cultos é na quinta, na sexta e no sábado. Aí a gente faz um culto quinta, sábado e domingo. Então a gente faz o culto na terça, porque se a gente fizer na quarta, as pessoas têm preguiça de ir para a igreja na quinta. Quase que eu dizia, é por isso que vive tudo lascado. Tem preguiça de ir para a igreja? Não é com a nossa força, querido. É com a força que vem do Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, uma das formas que Deus estabeleceu para nos fortalecer nisso é congregando. Não, tem outra forma? Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Nesse tempo da pandemia, a internet ficou empestada de lives. Quem sabe disso aqui? A pessoa ficava procurando um horário para fazer, para não ter muita concorrência. E foi um tempo onde mais pessoas esfriaram. Crentes. Foi tempo onde pessoas que não tinham Jesus se achegaram para Ele. Amém, queridos? Mas foi um tempo onde muitos crentes se esfriaram. Querem viver no modo online. Deus não programou nada para o modo online, irmão. Deus programou para o presencial. Cara a cara, corpo a corpo. Boca a ouvido, vida a boca. Porque essa é a forma de Deus transmitir coisas que a gente não vai escolher o que ouve. Na internet eu vou dizer, rapaz, eu vou ouvir somente sobre isso. Não, eu vou ouvir somente sobre isso. Na igreja você não vai dizer, dá para falar sobre isso hoje. Não, você vai ouvir o que tem para ouvir. E o que você precisa ouvir. Você entende isso? Essa é a forma de Deus nos fortalecer. E aqui em Israel, o Moisés já estava dizendo, pessoal, olha, Deus mandou falar umas coisas para vocês, agora vocês vão ter que ouvir e praticar. Porque vocês vão entrar na terra. Meu irmão, se você ler a história, Deus era tão criterioso que Deus disse, olha, vocês vão entrar naquela terra, tem moradores lá, vocês vão ter que botar aqueles moradores para correr, e não faça aliança de maneira nenhuma com eles. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, nesse tempo aqui, um filho de crente não casava com um ímpio de jeito nenhum, irmão. O camarada podia ser gente fina, ter a maior fortuna do mundo, não casava. Diga aí, está escrito, irmão. O camarada não fazia aliança com o outro, mesmo o outro entrando com tudo. Você tem Deus, tem não, eu não vou fazer aliança com você não. O povo de Israel era assim. Hoje a gente está naquele período da igreja, né? Que é para ser um período mais poderoso. Não é ainda porque as pessoas não têm esses critérios. A pessoa faz aliança com todo mundo. Os filhos dos crentes namoram com todo mundo. Aí daqui a pouco o cara se acoloia com todo mundo. E quer ter uma vida poderosa como? Tem que haver critérios, querido. Eu estava ouvindo algo que Rosana falou lá na conferência esse ano. Na parte que eu peguei. Né? Ela disse, olha, quem sabe onde quer chegar, não vai para todo ambiente. Não se associa a todo tipo de pessoa. Não dá ouvido a todo tipo de conversa. E eu digo, opa. Se nenhuma mulher pegou isso, eu mesmo peguei para mim. Porque eu quero ser onde eu quero chegar em Deus, irmão. Você está comigo aqui? Não é uma coisa que a gente vai dizer, não, já está bom demais, já estou salvo. Oxe, já é maravilhoso. Essa é a parte maravilhosa mesmo. Mas não só foi só isso. Então eu não vou ficar somente com só isso. Ser salvo é a condição de se tornar bem-sucedido, irmão. Há quem diga que a palavra abençoado é habilitado para prosperar. Olha para aí. E prosperar não é só ganhar dinheiro. Prosperar é você ser salvo para ter harmonia na sua casa, como muita gente que tem muito dinheiro não tem. É você poder ter uma auxiliadora e você poder ser um governo que muitas pessoas que têm muito dinheiro não têm. Isso é prosperar, querido. Porque tem gente que diz, não, se eu estiver bem, tiver com o meu trocado, está tudo certo, o resto que se dane. Não, meu irmão. Esse é um pensamento mundano. Aleluia. Vamos lá, vamos para outro texto aqui, para você não ficar muito... Queria que você fosse lá bem rapidinho, Pedro. Eu vou ler só mais 2 textos aqui, tá bom? Você aguenta ainda mais 2 textos aí, né? Eu estava com saudade de ministrar aqui 8 dias. Era para a gente fazer o culto até meia-noite hoje. 1 Pedro capítulo 3,
bem rapidinho. Versículo 1. Pedro é aquele camarada que levou Jesus para a casa da sogra dele, olha para aí. Pedro gostava da esposa dele ou não? Levou Jesus para a casa da sogra. A gente estava lá, deixa para lá, vou contar isso para você não. Você vai ficar curioso agora. Vamos para aqui para o texto mesmo. Aí ele diz assim, da mesma maneira as esposas, ele está falando da mesma maneira porque ele vem falando em um contexto de Jesus e de que Jesus nos chamou para seguir os seus passos. Amém, queridos? Aí ele diz assim, da mesma maneira as esposas, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como com o propósito de que se algum deles ainda são contra a palavra de Deus, sejam convertidos sem palavras, algumas versões dizem, nessa minha versão diz sem demonstrações, mas pelo procedimento. Sabe o que quer dizer procedimento? Pela prática diária, daquilo que a sua esposa vive dentro de casa. Tem mulher que ao invés de trazer o marido para perto, espanta, porque tudo dela, tudo quer nada com Jesus. Olha, Jesus está voltando, tu vai para o inferno. Isso não é evangelizar, não. Isso está dando empurrão mais para longe. Tem muitos momentos, irmão, que a gente vai evangelizar calado. Você está comigo aqui? Falou, a pessoa não diz nada. Aí depois o Espírito Santo diz, rapaz, e fulano está tratando assim, está tratando fulano tão mal desse jeito. Tem uns que diz, rapaz, me desculpe, eu estava de cabeça quente. Próxima vez diga para eu derramar uma garrafa d'água gelada na sua cabeça logo. Não é não? E tem outros que dizem, isso é besteira. Mas de uma forma ou de outra, meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Quando qualquer pessoa vier querer afrontar você, lhe xingar, falar coisa que não deve, fica calado para tu ver. Vou brigar com você não, vou discutir com você não, tá bom. Você acha que tem razão, tá tudo certo. Se você continuar vivendo a palavra, você vai ter ao seu favor o Espírito Santo para ministrar o coração dela. Amém. Decidir se desculpar, pedir perdão, qualquer coisa desse tipo ou não, vai ser da pessoa. Agora, uma coisa eu te garanto, o Espírito Santo vai operar com o coração dela. Amém. Sabia disso? Querido, o Espírito Santo vai falar com todo mundo que for crente e dê ouvido à palavra, irmão. Mudar, agir de acordo é uma decisão de cada um. Eu mesmo já tomei a minha, você precisa tomar a sua. Você entende isso que eu estou falando? Então ele diz, as mulheres podem ganhar os seus maridos se alguns deles ainda são contra a palavra. Na versão mais tradicional diz, né? Se algum deles ainda não obedece à palavra. Ele está falando no contexto de crente mesmo. Mas pelo procedimento da sua esposa, o testemunho da vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Isso não quer dizer que as mulheres não devem se produzir, meu irmão. As mulheres em Cristo devem ser as mais bem produzidas, equilibradamente da face da terra. Amém. Esse negócio de que a pessoa morreu para o mundo, aí se converte, daqui a pouco está andando parecendo um defunto, pálido. Mundo dos zumbis cristãos. Não, querido, tem que se produzir mesmo. Tem que andar bonita, alinhada, cheirosa. Para isso ela conta com o marido bancando ela. Investindo na esposa. Tem mulher que diz, meu filho, eu estou precisando de um creme. De novo, outro. Ela diz, tá bom, vou trabalhar, vou pedir mais dinheiro a tu, não. Daqui a pouco ela começa trabalhando, ganhando mais do que ele. Ela diz, deixa de botar queijo que eu estou ganhando mais do que tu. Qualquer coisa, pode ir embora já. Porque o besta não quis dar o dinheiro para comprar um creme. Fazer que nem o diácono, não. Fica a dica santa para você. Mas vamos lá. Deixa eu voltar para cá, vamos para cá. Aí ele diz assim, pelo contrário, estejam em vosso ser interior o que não se desvanece. Toda a beleza se revela mediante o espírito amável e cordato, que é de grande valor diante da presença de Deus. Aí ele vai falar de Sara, mas eu queria que você entendesse. No versículo 7 ele vai dizer assim, igualmente vós maridos. Eu poderia acrescentar aqui pelo contexto. Igualmente vós maridos, se você ainda tem alguma mulher que não obedece à palavra, ganhe ela sem ficar apontando os defeitos dela.
Ganhe ela sem ficar botando o dedo na ferida dela. Mas seja uma pessoa que ela possa ver em você um procedimento, que ela seja conquistada por Jesus através da sua vida. Que os seus filhos possam ser amados por Jesus através da sua vida. Que os seus filhos possam ser ministrados por Jesus através do seu procedimento, da prática diária, do exercício contínuo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O diabo quer fazer com que a gente até ore só quando a gente já estiver orando e dizendo: estou orando porque não tem mais jeito. Estou orando porque não tem mais jeito. Está orando para quê se não tem mais jeito? É isso que o diabo quer. Convencer a gente que não tem mais... Convencer a gente não, convencer os outros, né? Que não tem mais jeito é de hora, não tem mais jeito mesmo. Pastor, eu queria que só orasse porque não tem mais jeito. Então, compra logo o caixão e enterra. Não tem mais jeito, vai orar para quê? Não é não? Não, querido, então a gente precisa começar logo. Gerar logo. Porque senão a gente vai viver uma vida murcha. Querido, nenhum de nós foi chamado para viver uma vida murcha. Foi chamado para viver uma vida... A Bíblia diz que até os velhos serão viçosos. Olha a irmã Maria ali pulando. Dando fruta ainda. É verdade, meu irmão. Aí você acha que o que faz aquilo ali na vida da irmã Maria é o quê? É porque ela é uma pessoa totalmente abastada, suprida, não tem falta de nada, pelo contrário. Mas a palavra que ela ouve, meu irmão, às vezes a gente fica constrangido diante de algumas atitudes da irmã Maria. Porque ela decidiu, meu irmão. Você está comigo aqui? Decidiu, querido. A gente precisa praticar isso, irmão. Vou terminar com esse versículo aqui, tá bom? Filipenses. Você está sendo abençoado essa noite aqui? Eu vou te dizer uma coisa. Se você pode até não acreditar, irmão, mas quando a gente chegou tal, ontem teve um culto de oração poderoso aqui. Eu não estava, mas eu ouvi e sei que foi mesmo. E eu estava dizendo, né, o Senhor começou tratando no meu coração para a gente ministrar algo hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite. E nesses dias que vão vir pela frente aí. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido. Se você não praticar o que você já tem, nem espera receber mais. Tem gente que quer receber grandes revelações, não pratica nem o que já tem. Como tu vai receber uma coisa se tu nem gastou o que tu já recebeu? Em Deus não é gastar, é aperfeiçoar. Porque eu não sei se o seu pai era assim. O meu pai, a pessoa dizia: me dê aí tanto, ele me dava. Se daqui a 5 minutos a gente fizesse, me dê mais um pouquinho, você nem gastou isso? Está querendo mais para quê? Então às vezes a gente ouve algo e diz: Senhor, eu queria ir para outro nível. Ele diz: pratique logo esse aí que você está. Amém, irmãos? Filipenses capítulo 4. Aleluia. Versículo 9. Se você ler aqui esse contexto, você vai ver que Paulo está ensinando aos crentes daquela época a não viver ansioso. Deus não nos quer ansioso por causa de filho, por causa de marido, por causa de trabalho, por causa de conta, por causa de nada, meu irmão. Ele nos ensina como. Você está comigo aqui? Mas ele dá uma dica massa aqui. Ele diz assim: vê, tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso praticai. Você está comigo aqui? Olha, se eu tivesse uma Bíblia de papel, eu já tinha grifado esse isso praticai. Esse é o que vai fazer a diferença. Ouvir, aprender, ver nos outros, sem praticar não adianta de nada. A gente só vai ficar sendo um contador de história dos outros. Nenhum de nós aqui foi chamado para ser um contador de história dos outros. Nós somos chamados para escrever a nossa própria história, irmão. Vamos lá. Tudo que aprendestes, recebestes, se ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará ou será convosco. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, eu acredito que você já sabe. Mas Paulo não estava falando para ímpio, estava falando para crente mesmo.
Ele disse que quer ver Deus agir a seu favor, quer ver Deus agir na sua casa, quer ver Deus agir no seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo, quer ver Deus agir no seu relacionamento com os seus filhos. O que você ouvir, aprender e ver de bom, pratique. Haja de acordo, permaneça nisso. Tiago disse: aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e dela persevera, não sendo somente o ouvinte esquecido, esse aí será bem-aventurado, bem-sucedido no que realizar. Então, meu irmão, a gente vai fazer o quê? Vai ficar somente ouvindo? Querido, eu nunca vou ouvir nada por ouvir. Nunca. Besteira eu nem dou moral. Se for com besteira, eu às vezes recebo uns vídeos, quando eu começo, oxe, pelo amor de Deus, vou perder tempo não, deleto logo. Só vou ouvir coisas que me acrescentem. Acrescenta não, tem um botãozinho lá no WhatsApp que a pessoa aperta assim, aparece um cestinho de lixo, a pessoa pluft, play, ponto, acabou-se. Já desapareceu, não precisa nem botar força. Tem coisas que a pessoa pode pegar o controle e fazer assim, desligou, muda para outro. Está prestando também não, muda para outro. Está prestando não, então tem um botãozinho vermelho, que tem um nome em cima assim, on ou off. Aí você está aperta, pronto, acabou-se. Vai ficar lá, eita, é o Satanás. Eita, Satanás, é o Satanás. E Deus? Ah, Deus eu não sei não, Deus é mistério. Deus não é mistério. Deus está querendo se revelar para nós, irmão. Nós é quem precisamos querer conhecê-lo de verdade. Paulo aqui estava ensinando as pessoas: olha, não fique ansioso. Eu poderia pegar esse texto hoje e dizer: olha, meu irmão, não fique ansioso por causa do seu filho. Antes de qualquer coisa, vá a Deus, ore por ele. E depois que você orar, renda graças. Pai, obrigado, porque está feito. Teu poder vai alcançar ele lá, vai alcançar ela lá. E depois disso, não fique pensando em besteira: mas se não alcançar, mas se acontecer isso, mas se acontecer aquilo. Não, pense no que é bom. Rapaz, será que vai ser dormindo? Eu acho que vai ser passando pelo meio da rua. Eu não sei, vai ser vir voando um papel, vai cair mesmo na testa dela. Então, quando ela pegar, nunca li isso na minha vida, é Deus falando comigo mesmo. Eu não sei como é que vai ser, eu só vou pensar no que é bom. Agora tem uma coisa: depois disso, pratica o que você ouviu, recebeu, viu em alguém de bom. Porque tem gente que só quer pegar o que é ruim. Tem gente que só olha o que é ruim, irmão. E essa é a velha criatura. A velha criatura só olhava por defeito. A nova criatura tem que olhar para as qualidades. Às vezes no começo a pessoa fica meio zanoide, tem? Querendo olhar mais por defeito e um oi puxando para as qualidades. Mas depois que a gente pega a sintonia mesmo, rapaz, fulano tem defeito, mas tem qualidade também. Porque senão a gente vai viver uma vida, irmão, aquém daquilo que Deus tem para nós, por negligência nossa. Provérbios diz que o negligente se torna companheiro do destruidor. O que é o negligente? É aquele que não pratica. Paulo, o escritor aos Hebreus, que não está lá a autoria, se você ler no capítulo 6, ele vai dizer: se torne imitador daquele que pela fé e perseverança alcançou a promessa. Ele não vai dizer: se torne imitador daqueles que murmuraram, se torne imitador daqueles que retrocederam, se torne imitador daqueles que só via reclamando. Ele não vai dizer isso, irmão. Ele vai dizer: se torne imitador daqueles que pela fé e perseverança. Ninguém persevera sem estar crendo não, querido. Por isso que tem que ser primeiro pela fé e paciência ou perseverança. A gente só persevera no que crê. Sabe por que eu persevero nessa vida? Porque eu creio e estou desfrutando que dá certo o negócio. Se você vier dizer para mim que esse negócio não funciona, chegou atrasado faz 10 anos. Aleluia. E eu posso te dizer uma coisa para a gente encerrar. Não importa quantos anos seu filho tenha. O Espírito Santo é mais velho do que ele. E os mais velhos vão ter conselho sempre para os mais novos. Eu sei que tem mais velho no mundo que não tem um conselho bom para dar, não. Eu estou falando dos conselhos de Deus. Amém? Pode ficar de pé. Deus é bom, irmão. E quer que a gente viva bem. Eu sei de uma coisa: olha, nós nunca vamos aprender tudo em um culto. É por isso que
Se nós a cada dia formos conscientes de que nós precisamos de fato congregar mesmo, algo vai ser construído em nós. Eu estava vendo nesses dias e é uma verdade, querido. Olha, se tem uma coisa que o diabo usa como uma arma para fazer com que as pessoas não avancem em Deus, é fazer com que elas vivam inconstantes. Quando eu ouvi isso hoje desse rapaz, na hora o Senhor tratou comigo, irmão. Ele disse: a gente faz o culto na terça, porque se a gente fizer na quarta, o povo tem preguiça de vir na quinta. Eu digo: então a comida não está sendo boa. Porque se a comida for boa, no outro dia o povo já chega na porta antes da pessoa chamar. Amém. Só queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Tá bom. Obrigado, Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, Pai. E nada daquilo que aconteça conosco, ou que a gente passe, mudará a verdade da tua palavra. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor tem nos ensinado o que fazer para vivermos aquilo que o Senhor já conquistou para nós em Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças, porque eu sei que os filhos dos meus filhos, eles viverão essa verdade aqui, no que depender de mim, Senhor. Porque eu vou falar, vou mostrar, vou viver, vou apontar, Pai, aquilo que será a parte que me cabe. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, cada família aqui sendo influenciada de uma forma maior. Nós não vamos para o Senhor quando o dano já estiver estabelecido. Nós vamos nos antecipar, Pai, para que os ventos, as tempestades, as enchentes, elas não derrubem nem um tijolo dessa construção. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro olhos do entendimento sendo iluminados, Pai, homens e mulheres e filhos sendo despertados para viver nesse tempo, Pai, com a intensidade, com que ainda não vinham vivendo antes. Em nome de Jesus, o diabo não vai conseguir nos colocar na mesmice, porque a tua palavra, ela é nova a cada manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem está aqui? Você pode dizer pelo menos glória a Deus de crente, irmão? Querido, eu não sei se você entende isso. Deus está dizendo: se você não fizer nada, não vai ver nada. E não fique reclamando, não. Vá buscar e praticar. Amém. Reclamação não muda nada, irmão. Se reclamação mudasse alguma coisa, a gente ia aprender a reclamar aqui hoje. Como é que você está reclamando? Eu estou dizendo assim: isso é uma gota serena, isso é uma... Então está fraco demais, tem que chamar um nome maior. Mas reclamação não muda nada não, querido. O que muda é a prática da palavra. Amém? Então a gente vai ter o nosso momento de ofertório, de dizimar e ofertar. Eu queria falar algo para você essa noite aqui. Querido, nós estamos dando passos para um lugar maior. E Deus vai envolver você nisso. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, nós vamos destruir, irmão, esse pensamento do inferno, sabe? Que leva pessoas a achar que quando ela oferta ou ela dizima, ela está trazendo uma ajudinha para a igreja. Não, ela está desbloqueando algo daquilo que Deus já depositou na vida dela. Quando ela oferta e dizima e faz a coisa certa. Porque tem gente que acha que é assim, sabe? Ela oferta e dizima na igreja e a igreja tem que resolver os problemas da humanidade. Não, querido. A primeira coisa que resolve o problema da humanidade é a palavra do coração dela. Eu não sei se você já viu isso. Tem pessoas que só querem ficar bem para desfrutar da vida e a igreja vai-te embora para lá. E a igreja não é só para isso, irmão. A igreja é para nos ensinar a viver bem mesmo. E a cada dia mais desejoso de ser participante de tudo que for feito na igreja. É assim, meu irmão. Ou você acha que é como? Eu venho, eu estou aqui já, meu casamento está quase se acabando. Aí eu venho, restauro meu casamento e digo: a gente está bem, vamos viajar bem muito agora, não precisa mais para a igreja não. O diabo vai dizer: vou lhe pegar de novo, com mais força agora. Da outra vez deu tempo de chegar na igreja, dessa vez nem vai dar tempo. Vai chegar só um ou outro com os farrapos na mão: pastor, ainda bem que eu estou viva, ainda bem que eu estou viva. Dá para fazer alguma coisa? Vai começar a ser feito por tu agora, remendar os rasgão para depois tu ver se dá para fazer alguma coisa. Eu já vi essa história, irmão. Uma vez a gente, quando era da outra igreja, uma mulher veio, se converteu, o marido dela vinha, e daqui a pouco ele foi para lá, recebeu Jesus, só que ele gostava de tomar uma. Mas ele disse: eu não vou beber mais no bar não, vou beber só em casa. Eu digo: e aí? Ela disse: não, ele deixou de beber no bar, está bebendo só em casa. Eu disse: em casa não faz efeito não.
Passou o tempo, quando foi com uns 60 dias depois, lá vem a mulher com o inchado. Foi o quê? Não, ele estava tomando um em casa. Eu digo, meu filho, baixa esse som aí um pouquinho, está muito zoado. Ele disse, é o quê? Baixar o som? Tome! Porque tem gente que acha que, não, é porque no meio da rua, todo mundo vê, em casa ninguém vê. O Satanás vê. Ou você acha que dentro de casa o Satanás não vê? O Satanás vê do mesmo jeito, irmão. E o que ele quer é que a pessoa faça isso. Acha que ninguém está vendo. Ele dizendo, ninguém está vendo não, deixa de ser besta. Empurra o pé aí, depois eu te pego. É mesmo assim, irmão. Mas o povo não, parece que não lê a palavra. Aí fica dando uma... Depois está lá, todo murcho. É o que, irmão? Nada não. O crente não foi chamado para viver murcho, não, irmão. O crente foi chamado para viver alegre e bem. Amém? Aleluia. Então a gente vai ofertar, dizimar, entregar aquilo que é do Senhor. Saia do seu lugar com alegria. Toca um negócio aí de sair pulando. Aleluia. O teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo. Melhorando eu estou. Sua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. Aleluia. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, o final tem que ser melhor do que o começo. Se no começo já é bom, imagina o final. É assim, irmão. A Bíblia não diz, olha, vai te alegrando com o começo, porque o final piora. Não, o final é melhor do que o começo. Amém? Amém? Aleluia. Então amanhã, 9 da manhã, pega a tua Bíblia, teu caderno, e você pode até vir de jejum. Vai ser uma oportunidade de você vir jejuado. Então vem embora, a gente vai estar aqui ministrando mais uma porção dessa palavra. E à noite de novo. Diz, pastor, a pessoa tem que morar na igreja. Bom seria. Sei que cada um amanhã tem um compromisso, tem outro, tem outro. Tá tudo bem, querido, sabe? Mas se você pode, vem embora, meu irmão. Às vezes eu fico pensando, e é uma realidade mesmo, sabe? É que a gente coloca a força para tudo. Eu já fui desse time. Rapaz, olha, se tivesse um racha às 5 horas da manhã, eu me acordava e ia. Às vezes ia, dormindo ainda mais ia. Às vezes tem um culto pela manhã, a pessoa diz, vou nada. É que hora? 9 horas, Deus me livre. Estou pretendendo dormir até umas 10 horas. Carniça pura. Amém. Ah, pastor, se eu não vim, eu vou para o inferno. Não, não é isso não, pelo amor de Deus. Quer dizer que a pessoa não vem para o culto, vai para o inferno, e a pessoa vai viver em Cristo por causa de ameaça. Não, meu irmão. É por entender que é a nossa vida agora, querido. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Sim. Olha, o pessoal dos jovens vai estar promovendo de hoje a 8, de hoje a 8, um brechó aqui em pró do acampamento de jovens, né? De amanhã a 8. De amanhã a 8, sim, de amanhã a 8. Então eu quero convidar você a participar disso. Pastor, como é que eu participo? Você doando roupas. Ah, pastor, tem uma roupa lá que tem uns buraquinhos, pronto. Corte ela e faça pano de chão lá. Traga não. Isso aí a gente não quer não. Então, traz uma roupa tua. Pode ser que você tenha aquela roupa que você diga, estou esperando emagrecer para eu usar. Não, dê logo, homem. Antes de você perder o peso. Quando perder o peso, chega nova. Porque senão quando você emagrecer, está mofada. Eita, vai demorar um pouquinho. Então você traz logo, tá bom? E você vai estar cooperando com o acampamento de jovens, tá bom? Também no dia 12 de outubro, né? Dia das crianças. Então, olha, a gente quer envolver você também. De que forma? Procura a liderança do departamento infantil na pessoa da diaconisa Jaqueline e pergunta no que você pode ser útil. O pessoal está querendo fazer algo mais acrescentado esse ano. A gente até vai ver a possibilidade de fechar a rua aqui, para a gente botar um monte de coisa aí na frente e ministrar a palavra para os meninos, dar algum presente, dar alguma coisa. Então você vai se envolver nisso, amém, irmãos? Amém. Então a gente já está estudando essa possibilidade também de ver. O pessoal estava querendo fazer na praça, mas se a gente puder fazer aqui na frente da igreja, vai ser melhor ainda. A gente faz um cordão humano, 10 irmãos naquela frente, mais 10 aqui, não passa nenhum carro.
Só minha mãe disse aleluia. Você é uma mãe boa, graças a Deus. Eu mesmo não ia ficar, os carros vão passar por da gente, mãe. Mas a gente pode pegar a liberação da rua, amém, queridos? Então, quero orar com você. Pai, eu te dou graças por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Como é bom estar de volta, Pai. Pai, nós te louvamos por essas ofertas, pela vida de cada pessoa aqui. Eu declaro, Pai, que o Senhor vai continuar ecoando essas verdades na vida de cada um aqui. Homens e mulheres, Pai, mais gentios, mais amáveis, mais observadores com os seus, mais firmes na hora de firmeza, mais flexíveis na hora de ceder, Senhor, para que possam viver uma vida abundante na sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro para que o diabo não vai destruir aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a terra, que é uma família com pai, mãe e filhos, honrando e respeitando, amando um ao outro, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Quem crê, diga amém. Amém, amém, queridos. Amanhã de 9 horas, vai na paz.